Olá, vamos fazer agora o lançamento das caixas de passagem, tá? Então existem caixas de passagem que vão estar entre a medição e a chegada aqui do bloco, tá? E depois vão existir essas caixas de passagem aqui, essas três que estão marcadas aqui, que elas estão dentro do bloco. Inicialmente a gente não vai lançar essas de cima não, tá? A gente vai lançar apenas essa aqui que está no térreo. Só está lançando tudo que está no térreo e depois a gente vai mexer nos demais pavimentos. Então a primeira coisa é entender aqui onde é que a gente vai precisar de ter essas caixas de passagem. Então, como a gente comentou na outra aula aí, existe a distância mínima, né, que se for em linha reta seria 30 metros, tá? E se for curvo, né, aí vai ser a cada 15 metros. Então, se a gente pensar aqui, a gente pode medir, aqui é o seguinte, tá? Um alimentador, vai existir um eletroduto ligando o alimentador à medição, e depois vai sair eletrodutos, né, vários eletrodutos aí, carregando os condutores que vão alimentar os quadros, que estão lá dentro do apartamento, do bloco de apartamentos. Então, vai sair daqui e vai vir para cá, ó, cá para cima, né? Por exemplo, aqui tem um quadro aqui em cima. Se viesse direto para esse quadro, a gente consegue medir a distância. A gente pode pegar aqui a ferramenta medir, né? Se você quiser saber realmente qual é a distância, pode clicar aqui. Deixa eu desmarcar esse ponto, essa ferramenta ali. Pronto. Fazer de novo. Pegar aqui medir do quadro de medição até esse quadrinho aqui. Cadê o ponto dele? Tá aqui. Então tem aqui um total de 20 metros, tá? Um pouco mais de 20 metros, 20 metros e meio. Então essa distância aqui, ela não vai ser em linha reta, né? A gente vai fazer uma curva porque o eletroduto não vai passar aqui embaixo desse apartamento. A gente vai dar uma volta aqui e ele vai passar como se fosse passando pela entrada, tá? Poderia ser dessa forma, né, aliás. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai colocar caixas de passagem aqui, tá? Primeiro, a gente vai ter que ter uma caixa de passagem para dividir essa distância daqui até aqui. Então, vou posicionar uma caixa embutida no piso, nessa posição aqui, mais ou menos, eu estou marcando aí, tá? Eu divido mais ou menos a distância no meio, tá? Mais ou menos no meio. Então, se eu medir dali para lá, né? Pegar daqui do medidor até mais ou menos aqui, vai dar aí 13 metros, né? Então, tá dentro daquele valor lá. Outra coisa que a gente tem é o seguinte, vai ter que ter a caixa, como mostrei na figura anterior, essa caixa de passagem aqui, no pavimento térreo, tá? Que vai alimentar os quadros e depois ela vai alimentar aí o pavimento superior, futuramente, né, em outra aula. Ela alimenta o pavimento superior. Então a gente já deve posicionar essa caixa aqui também, ó, dentro de uma região de área comum. Onde é que a gente pode colocar isso? Tá? Então geralmente coloca nessa parte do hall das escadas aqui. Tá? Só colocar aqui no hall da escada, tem um inconveniente aqui que é esse banheiro. Tá? Tem um banheiro aqui, certo? Então colocar, por exemplo, aqui atrás dessa parte, pode ser uma área molhada, né? Pode ser que se tiver algum problema, vai passar essa infiltração para a caixa de passagem. Na caixa de passagem vai ter só fios, né? Manobrando de um lado para o outro, mas se a gente puder evitar, tudo bem. Do lado de cá a mesma coisa, aqui vai ter a parte hidráulica também, e a gente lembra que a gente vai ter que subir vários eletrodutos aí para os pavimentos superiores. Então, seria esse eletroduto aqui, ó. Esse que eu marquei na figura aí. Ele subiria para os pavimentos, então ele vai ter que carregar vários condutores, né? No caso, condutores para 4 apartamentos que estão nos andares superiores. Então, assim, eu não gostei muito da ideia de colocar ele aqui, não. Outro motivo também é o seguinte, é que nos próximos pavimentos não existe o banheiro, tá? Essa área aqui, nesse hall, vai ser vazio. Deixa eu mostrar aqui no pavimento tipo 1, como vocês verem. Então veja que aqui, ó, a porta, só olha pela porta, da porta até a parede lá no fundo tem um espaço bem longo aqui, ó, um caminho bem longo, tá? Por quê? Porque no outro está cortado aqui, mais ou menos aqui onde eu estou passando o mouse, para ter o banheirinho aqui dentro, tá? No pavimento térreo. Então, o ideal é que a gente coloque parede sobre parede, tá? Que um quadro fique em cima do outro, porque aí a gente não tem que fazer curvas, tá? Então, senão a gente teria além da a gente teria que fazer uma curva para o lado, por exemplo. Né? Aqui não dá para aparecer nessa figura, mas aqui, por exemplo, se tiver um embaixo do outro, é só subir o eletroduto direto. Senão você tem que fazer uma curva com esse eletroduto, vai para o lado, depois sobe, e aí fica mais difícil, tá? Então o que eu pensei? Eu pensei, já que essa parede aqui ela está em todos os pavimentos, eu vou colocar nessa parede, tá? Então, colocar nessa parede aqui onde eu estou marcando com o mouse aí. Só que se eu colocar aqui nessa parede exatamente aqui, mesmo assim eu vou ter que fazer uma curvinha. Bora olhar lá embaixo, né? Cadê? Bora voltar para o térreo. Pronto, aquela parede que eu marquei seria mais ou menos aqui, ó. Só que eu não quero colocar ainda dentro do banheiro, né?
pode ter problema de umidade. Então eu vou colocar ele, vai ser uma caixa embutida, vai ser uma caixa de sobrepor. Vou colocar aqui para frente, tá? Então vai ficar uma caixa de passagem aqui, tá? Na frente. Quando passar para o pavimento superior, esse eletroduto aqui vai subir com a curvatura até ficar nessa posição aqui onde eu estou com o mouse. Vai sair daquela posição lá e vir um pouquinho para o lado. Bora ver ali nesse desenho aqui, talvez essa vista da escada ajude vocês a entenderem. Então aqui está o térreo, tá? Aqui o primeiro e o segundo andar, né? Então eu estou pensando em botar essa caixa de passagem aqui, tá? Desse lado aqui, tá? Ela vai subir aqui fazendo uma curvinha, de modo que ela vai conectar com a próxima caixa do próximo pavimento aqui em cima, ó, nessa parede. E daqui ela segue em linha reta para o próximo pavimento, tá? Então a aprumada, ou seja, a ligação entre os pavimentos aí vai partir desse caminho, ó. Tá lá em cima, vem aqui para esse cara, né? Que tá aqui assim, depois vai vir para esse cara que tá aqui embaixo, assim. Tá? Então a única curvinha que vai ter vai ser esse aqui, que vai ficar um pouquinho diagonal para cá. Coisa pouca, mas lá no Lumen também a gente consegue fazer isso. Então, entendido como é que vai ser as caixas de passagem, né? Essa parte aqui é da parte vertical, né? E as das horizontal eu vou colocar uma caixa aqui, e para alimentar aquele outro quadro que está lá no fundo, tá? Eu vou colocar outra caixa de passagem por aqui, tá? Mais ou menos por aqui, que a gente alimenta esse quadro que está ali. Então como é que lança a caixa de passagem? Vem aqui em elementos, tem aqui a caixa de passagem. Você escolhe a altura, primeiro eu vou lançar essas no piso aqui, tá? As da área externa, que vão ficar no piso. Então ele bota ali, já nomeia pra gente, caixa de passagem 1, vou dar OK. Aqui em cima eu vou deixar marcado interseção, desmarcar todas essas outras ferramentas que estão aqui do lado. E vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma caixa de passagem logo aqui no fundo do medidor, tá? Por que isso? Vou clicar em qualquer ponto aqui, onde eu clico, no ponto que eu clicar ele vai colocar a caixa de passagem, tá? Essa caixa de passagem aqui ela serve para facilitar as ligações aqui do medidor ao cabeamento que vem lá do bloco, tá? De apartamentos. Então é bom ter uma caixa aqui que facilita aqui as manobras. Então eu vou escolher o que aqui? Eu vou descer tudo, tá? Vou marcar aqui piso logo, né? Vou marcar grupos aqui piso. E aí ele vai selecionar aqui, eu quero essa aqui de alvenaria, tá? Tá aqui selecionado, alvenaria no piso, tá? Nesse caso ele só apresenta essa medida, né? 400 por 400 por 400, né? Milímetros, uma caixa cúbica, né? De 40 centímetros cúbicos. O ideal é que fosse uma caixa maior, mas nesse caso, como não tem outra, vamos aceitar essa aqui. Vou apertar o F8 para travar aqui a orientação. E aqui ele botou o símbolo da caixa de passagem, tá? Então a gente vai ter um eletroduto saindo do alimentador para cá, do alimentador sai da medição para a caixa de passagem, dessa caixa de passagem ele vai seguir para a próxima caixa de passagem, que nesse caso eu vou colocar aqui, tá? Aí você vê o melhor lugar para você colocar aí, de acordo com a sua estratégia. Então vou repetir ali a de alvenaria embutida no piso, vou colocar para cá. Daqui vai sair uma que vai vir para a caixa que a gente vai colocar aqui daqui a pouco, mas eu vou colocar logo a outra no piso lá em cima, tá? Vou colocar aqui em cima, porque já fica no meio do caminho aqui entre aquele quadro e essa caixa de passagem aqui, ó, para dividir e facilitar o lançamento dos condutores. Então mais uma no piso, cliquei, atribuir, então tá lá. Então tá mais uma caixa aqui. O texto ficou longe, depois a gente pode mover, né? Mas não vou fazer essa movimentação agora não. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma caixa aqui nessa parede, como eu comentei com vocês. Então de vocês deve aparecer um outro móvel como esse azul aqui, ó, do lado. Basta selecionar e apagar, tá? Eu removi o móvel para poder colocar o quadro aqui. Nesse quadro, para lançar esse quadro, a gente vai usar essa ferramenta aqui que é ponto relativo, tá? Mas antes de usar ela, vamos medir essa parede, né? Para vocês entenderem o que eu fiz. Então, você vai medir essa parede. Deixa eu pegar aqui esse ponto, né? Pegar aqui. Pegou esse ponto até este ponto de baixo, são 50 centímetros, tá? Então, eu vou colocar no meio da parede, então são 25 centímetros. Então, eu vou marcar aqui ponto relativo, tá? Vou vir aqui em elementos, caixa de passagem. Agora a caixa de passagem eu vou colocar uma caixa baixa, tá? Ela geralmente fica a 30 centímetros do chão, então tá aqui caixa baixa. Vou clicar em OK. Vou clicar nesse ponto aqui,
que é o nosso ponto de referência. Ele está indicando aqui, ó, pedindo ponto de referência. Eu vou clicar no ponto de referência. Agora ele quer o deslocamento. Como eu falei que ela é de sobrepor, ela vai ficar um pouquinho cá para frente da parede. Nesse caso vai ficar 5 centímetros para frente, que seria o eixo X, tá? Vou digitar vírgula, estou escrevendo aqui embaixo, ó, 5, vírgula. Agora são 50 centímetros em Y, eu vou descer a metade. Então eu vou descer menos 25, tá? Então eu vou digitar aqui, ó, menos 25. Então tá aqui embaixo. Quando eu aperto Enter, aí vai posicionar, né? 25 centímetros para baixo e 5 centímetros para frente em X e 25 centímetros para baixo em Y. Então tá aqui posicionado. E aí ele já oferece alguma coisa aqui, coserne não sei o que é um... Mas a gente quer o seguinte, vou desmarcar essa caixinha aqui, ó, esse filtro, né, no caso, embaixo. Vou dar um tempinho, pronto. Agora apareceu aqui ó, as caixas de passagem, tá? Então a primeira caixa de passagem que ele apresenta é uma caixa de passagem 40 por 40 por 15, tá? Por 150 milímetros. 40 centímetros por 40 centímetros por 15 centímetros. É justamente a caixa que você usa na parede, porque a parede tem 15 centímetros, tá? Então seria uma caixa que a gente usa na parede, não seria diferente daquelas lá que a gente usou antes. Então eu vou clicar aqui em atribuir, tá? Ele pede para trocar a posição, vou dizer não, que eu quero ela baixa mesmo. E aí vou colocar ela aqui, ó. Então minha caixa está aqui, a caixa de passagem. Então como é que vai ficar os eletrodutos? Não vou fazer aqui agora para os eletrodutos não ficarem longos, né? O vídeo não ficar longo. Mas os eletrodutos, como eu comentei antes, vai ter eletroduto saindo desse alimentador para o medidor, do medidor para essa primeira caixa de passagem, dessa primeira caixa de passagem para esta segunda caixa de passagem, tá? E dessa segunda vai sair para dois caminhos. Vai sair uma que vai vir para essa caixa aqui, tá? E a caixa 4 está lá, e vai sair outro daqui indo para aquela caixa que está lá em cima, né? Que está cá em cima. Desta caixa que está aqui em cima, vai alimentar esse quadro que está aqui em cima, tá? E desta caixa que está aqui embaixo, tá? Essa que está aqui vai alimentar este apartamento que está aqui. E posteriormente a gente vai passar aqui também pelo piso e vai alimentar o equivalente que vai aparecer do lado de cá de forma espelhada. Mas isso é depois, tá? Mas até agora a gente já consegue ligar até esse quadro desse apartamento. E aí, consequentemente, se já tem os eletrodutos todos no apartamento, a gente consegue ter a fiação em todo o apartamento. Fiação, na verdade, já tinha a fiação em todo o apartamento, né? No meu caso, que eu já coloquei a fiação aqui, basta clicar em colocar a fiação e ele já coloca tudo, né? Tudo onde tiver eletroduto, circuito definido e as peças definidas, circuito definido e eletroduto, ele já consegue colocar a fiação. Espero que tenha entendido aí, tá? A ideia. No próximo vídeo, quando eu mostrar, eu já apresento ele já concluído essa parte, tá? Valeu, até mais.